Rodrigo Ial, séries são publicadas todas de uma vez, séries que lançam um episódio por semana, séries que a gente esperava pra ver na TV todo domingo à noite, que nem porque era meu trabalho ver Game of Thrones. Rodrigo Ial, o que o formato de distribuição, de publicação, já que é um streaming, diz sobre as séries atualmente? Esse é o Pergunta da Vez de hoje. Tudo, diz tudo. Muda totalmente a maneira como ela é consumida e assim, Exatamente. mais do que isso, né, cara? Tipo assim, muda a nossa relação com a série. Eu acho que isso é o mais fascinante da parada toda, né? Exatamente. E depois de pedir pra você deixar um like e deixar um comentário, porque isso ajuda nosso trabalho demais, já deixa aí se você prefere uma série que é publicada toda de uma vez ou se você prefere uma série semanal, como é que você prefere e por quê. Vamos pra mais um episódio do Pergunta da Vez. Rodrigo Ial. As séries atuais, por exemplo, White Lotus e Ruptura, elas estão num formato em que são publicados, postados, porque é postar. Pro cara é postar, que nem a gente posta no YouTube. O cara só, Foi publicado semanalmente. só lançar ali no play, né? Isso sem falar uma série que eu estou acompanhando na Netflix, um anime, que é Sakamoto Days. Também, todo sábado tem episódio. E quando eu comecei a assistir a Solo Leveling, todo sábado tem episódio. E a gente queria falar assim, vantagens, desvantagens, qual é e o que isso muda, né? Eu já queria aqui, vou dar um corte pra nós. Rodrigo Ial, eu já queria deixar aqui uma opinião, quiçá impopular, que é, eu acho que uma série de comédia, quando assistidos muitos episódios em seguida, eu acho que eles perdem um pouco a força. Caramba! Porque eu acho que as piadas, às vezes, Rodrigo Ial, e aí eu penso numa série ao mesmo tempo, já fazendo um link, por exemplo, Stranger Things. Uma série que é publicada de uma vez, como era, né? Que agora tá em partes a última temporada, que foi? Ah, é verdade, é. Mas focando na parte da comédia, eu acho que uma piada repetida tantas vezes, até a própria abertura, né? Eu já falei mais de uma vez aqui que eu tô assistindo a Conta-Gotas aí, A Grande Família. Quando a gente assiste a muitos episódios seguidos, assim, eu acho que aquilo perde um pouco a força, até a abertura perde a força. Pode ser. Curioso, cara. Assim, pra mim, pelo menos, as séries mais confortáveis e de se reassistir, né? Pô, The Office foi uma série que eu vi tantas vezes, cara, e assim, de às vezes assistir o último episódio e botar o primeiro logo em seguida. Teve Rodrigo momentos Ial, de- o The Office eu não consigo maratonar porque a vergonha não me permite. Não, mas tudo bem, vamos lá. Pô, as pessoas têm diversas comfort series aí, né? E elas tendem Sim. a ser sitcoms, isso que eu acho curioso. How I Met Your Mother, Friends, Seinfeld, são séries que as pessoas maratonam e que cresceram muito. É que é difícil falar Friends cresceu, né? Por exemplo. Mas Sim, são já era séries, gigante. são séries que têm muita rodagem dentro do streaming, né? O Sim. próprio The Office, eu acho que ele ganhou uma denominação cult porque não fez tanto sucesso no mundo quanto fez depois de ir pro streaming, né? Ial, e é doido porque assim, a série, até o modo com que você consome, ou da disponibilidade que a gente já falou aqui, eu quando assisti a The Office, a primeira vez que eu assisti, lembra aquela época, sei lá, 2013, 14, que a Netflix tinha uma coisa de às vezes deixar assim, The Office tinha a quinta e a sexta temporada? Tinha. Eu assistia a essa série assim, o que é algo que assim, hoje em dia eu jamais começaria uma série sem ser pelo primeiro. A não ser Cara, que fosse muito antológica, tipo o do Não, White Lotus. beleza, concordo. E aí, vamos pegar um exemplo. Pô, que legal. Falando que a em gente coisas que jogou. perdem a força com a extensão, né? Uma piada que da primeira vez já não era tão engraçada, tá a terceira vez da mesma coisa e... Cara, que legal que a gente chegou em The Office, porque é uma série que a gente nem se preparou aqui, né? Pra falar. Quando o Guima sugeriu o assunto, inclusive, eu até mandei pra ele algumas séries. The Office não me veio à cabeça, mas agora eu me lembro. Talvez o meu cold opening favorito assim do The Office é um onde o Dwight ele vai fingir que tá pegando fogo pra fazer um treinamento com o pessoal, tal, né? E essa é uma cena muito barulhenta. Esse episódio ele ia ao ar logo depois do Super Bowl. Então o pessoal sabia que eles iam pegar uma audiência assim de tem um nome agora, me fugiu, mas de gancho, né?
que eles fizeram? Eles fizeram essa abertura, The Office não ia tão bem na TV assim, e eles fizeram essa abertura, é uma abertura que, pô, tem berro, é uma abertura muito barulhenta e muito caótica. Quem conhece The Office sabe do que eu tô falando. Que era justamente pra chamar a atenção do pessoal que tava assistindo o Super Bowl, que é saiu de uma adrenalina do audiência. jogo. Exatamente, porque tá todo mundo ali comentando o jogo, ninguém desligou a TV ainda. De repente começa uma berração. O pessoal, pô, deixa eu ver o que tá acontecendo. É a maior audiência da TV estadunidense. E tem a ver com a forma de distribuição. Isso eu acho muito legal. Com certeza. E, Al, esse é um outro... Isso me dá um gancho pra falar. Eu lembro da época que saiu a segunda temporada de True Detective, que não é tão boa quanto a primeira, que foi super aclamada com Matthew McConaughey e o Ed Harris. Ed Harris, não. Ed Harris, não. Woody Meu, Harrelson. confundi. Woody Harrelson, mil perdões. Perfeito. Eu adoro o Woody Harrelson. Tá vendo, né? Dá pra perceber. Não lembro nem o nome. Desculpe. Ed Harris fez um filme muito legal do Pollock, por sinal. Mas vamos lá. Vamos lá. E eles, parte da discussão, salvo engano, uma matéria, um artigo da IndieWire, que falava assim, porque a primeira temporada, ela demora pra engrenar um pouco. A galera tá falando assim, meu, calma lá. Parte da discussão era essa, assim, mas engrena mais ou menos na metade. Mas assim, se você está com um episódio por semana, uma sequência de 2, 3 episódios mornos, assim, ela pode ser fatal. Pode ser fatal, o que é muito doido, tipo Game of Thrones, né? Porque, não sei, às vezes eu acho que só eu estava assim, só eu estou vendo para onde está caminhando. E aí teve a última temporada que estava muito ruim e as pessoas, vamos lá. E eu falava... a galera já estava conquistada, né? Aí é muito difícil, isso é verdade. Mas é que porque eu defendo que Game of Thrones, assim, são 8 temporadas. As 4 primeiras eu acho, assim, semi-impecáveis. Tá. E a quarta tem, pra mim, um dos melhores finais de temporada lá. E aí eu já achava que da quinta em diante estava degringolando, mas não estamos aqui para falar mal de Game of Thrones de novo. Só um adendo depois. Procurem saber o que aconteceu, tá? Qual é a grande diferença da quarta pra quinta? Ô, Yal, mas assim, então você tem que ver semana após semana. Uma sequência de episódios ruins de White Lotus, por exemplo, ainda mais no streaming que as opções estão pulando na sua cara. Antigamente você tinha que mudar de canal pra procurar alguma coisa que você ia ver no horário X ou Y. Né? Pois é. Mas, Yal, então é isso que eu acho importantíssimo, assim, os ganchos e como, por exemplo, numa série como Stranger Things, uma das questões que eu tenho, ou agora já tá voltando o Demolidor, né, agora pela Disney, era da Netflix. É uma personagem que eu gosto muito da Marvel. Tudo que eu li até hoje, eu acho que ela tem questões muito interessantes. Não gosto tanto da série da Netflix. Vou continuar vendo na Disney porque, afinal, a gente decidiu focar em audiovisual aqui neste programa. E estamos aqui para melhor entretê-los. Falando nisso, para, momento, João Kleber. Você já deixou o seu like, seu comentário? O que você acha do que a gente tá falando até agora? Porque não adianta eu olhar pro Yal, concordar ou discordar dele se eu estiver falando sozinho. Exatamente. Então, é isso aí. Rodrigo Yal, mas voltando. Então você pega um Demolidor, por exemplo, que lembra da abertura na época da Netflix? Ela era gigante de grande. Faz sentido? Faz sentido ter gancho em episódios, porque as pessoas dificilmente vão poder ver você diz de uma gigante vez. de grande de duração, então. Duração, a abertura, como a de Stranger Things. Faz sentido? Porque eu acho que as aberturas em programas semanais, com horários pré-definidos, elas fazem super sentido, porque elas são o mote da série. O Demolidor, por sinal, tem uma abertura muito bacana. O clima da abertura de Stranger Things é fantástica. Aquela trilha assim, de sintetizador e tal. Sim. Mas, Ian, é uma coisa assim, no Stranger Things especificamente, muitas temporadas, sei lá, especialmente na segunda e terceira, assim, eu sentia que os ganchos não eram bem ganchos. Era só assim, tamo filmando isso aqui, isso aqui precisa ter 50 minutos e tal. É um interesse que eu tenho numa série, por exemplo, Mindhunter, que parece respeitar menos esse tamanho dos episódios. Às vezes ele é um pouco menor, às vezes maior, e é assim que é. Cara, eu não sei, até a primeira temporada de Stranger Things... Eu assisti acho que como todo mundo, assim, né? Abriu a Netflix, tem um negócio novo aí, deixa eu ver. E você reviu comigo, lembra? Que eu tava odiando. E comecei, o que é muito doido, porque eu era chato na época. Não que eu não seja chato hoje, mas eu estou melhorando. Eu tô melhorando, Yal, eu era pior.
Ok. Eu era pior. Eu sou mais. Você que está assistindo a este programa, eu sou o Guima Paz e Amor agora. Mas o Yao, e ela me conquistou muito, porque eu acho que eu botei uma pecha na série que ela não tinha. Ela tinha um propósito de ser uma grande aventura com aquelas crianças e com um toque de terror, e eu botei uma coisa, porque foi um fenômeno a primeira temporada. Foi. E eu acho que eu botei uma pecha que nem a série se propunha a ser, né? Aquilo que a gente já defendeu aqui do Velozes e Furiosos, lá do... Qual que você falou que deu nota muito boa pra Detetive Pikachu? Foi. Porque você vê um filme que chama Detetive Pikachu e você compra o ingresso assim, você achou que era o quê? Então, pois é, Então, cara. você comprou o ingresso pra Velozes e Furiosos 8! O que você achou que você ia ver? Quanta coisa dá pra fazer com carro, né, cara? Tipo, pô... Não, mas eu acho que a primeira temporada de Stranger Things, ela ainda abusava bastante dos ganchos, assim. Eu acho que isso funcionou, talvez, por ser das primeiras vezes que a gente viu. Inclusive, assim, mudou o consumo ao ponto da gente usar o termo maratona. Que até então a gente só usava Nação Silvestre, eu acho, pra poder falar de assistir série, né? Tipo... Não, mas eu queria trazer, por exemplo, aqui o Byung-Chul Han, por exemplo, quando ele fala na Sociedade do Cansaço, né? E ele fala dessa questão do... Óbvio que não vai caber aqui, então eu não me arrisco a fazer uma citação direta a ele, mas existe uma questão de você transformar seu entretenimento. A gente tem um episódio aqui que é quando se entreter vira trabalho, né? Você transforma seu entretenimento em desempenho porque você quer terminar antes das outras pessoas e etc. E tem umas séries, ao mesmo tempo que eu falei que perdem a força juntas, tem umas séries, por exemplo, eu já defendi aqui 1000 vezes que eu adoro Arquivo X. Eu acho que Arquivo X tem um molde que, se você maratonar ela acaba perdendo a graça mais cedo. Pô, eu sei que ela teve altos e baixos, mas ao mesmo tempo em que tem outras, por exemplo... Eu não posso falar de Stranger Things porque é assim que eu assisti, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, uma série como essa pode ganhar força tendo tudo de uma vez, porque você fica tão fascinado por aquilo que você quer engolir tudo. E óbvio, tô comparando duas coisas. É um anacronismo absurdo que eu tô fazendo aqui pra expor essa questão, que é o Arquivo X era uma série de monstro da semana. Perfeito. É uma série... E monstro da semana, eu quero dizer... Eu não sei se esse termo foi cunhado pelo Arquivo X, porque literalmente, muitas vezes, tinha um monstro da semana. Mas assim, uma série como Buffy. House tem o monstro da semana. Mas o Buffy é uma série que é um exemplo. Eu assisti com a Marcela. A Marcela, ela me fez ver Buffy. Eu tenho a guitarra que chama Willow e a guitarra que chama Buffy. De tão fascinado que eu fiquei por aquela série. E Buffy, ela começa nesse formato. E depois ela vira uma grande saga. Uma saga muito interessante. Mas assim, por exemplo... essas séries de monstro da semana, como por exemplo, até House é uma série de monstro da semana, porque tem o caso da vez. Existe uma grande trama ali que liga, e aí vamos falar de várias séries que tem a mesma personagem principal, Lie to Me, The Mentalist. E o House era um esdrúxulo, era extremamente abusivo e etc. Mas ali eu acho que ainda tem uma coisa, tudo se justifica porque ele é o grande gênio, no fundo. Tudo acontecia pra ele ser o melhor cara. O The Mentalist parecido, que são todos... No fundo, são todos a mesma série. Mesmo. Não, total. Mas o Sopranos, eu não acho que... é um pouco isso, né? Tipo assim... Com certeza. Por isso que quando eu revi a primeira temporada, eu sei que existe essa jornada de redenção. Então, só que ele é o cara insuportável sem o tipo de acidez de um The Office. Que o Michael, se existe um vilão no The Office, é o Michael. Sim. Ele é insuportável. Tanto, mas cara, a primeira temporada de The Office, ela muda muito, e aí a gente tá falando de distribuição de novo também. Você tem 6 episódios na primeira, pra ela poder virar uma sitcom, de 20 episódios por temporada, eles tiveram que mudar o Michael justamente por isso, porque ele precisava... Ele precisava continuar sendo escroto do jeito que ele era. Mas ter uma jornada de... Não, tipo assim, só que agora ele é bom no que ele faz. Da segunda temporada pra frente, ele é bom no trabalho. Esse jeito insuportável dele acabava ajudando ele a fazer as coisas no trabalho. Então você torna ele um personagem mais... Não sei se relacionável, se mais querido, mas assim... Deixa de ser só o cara que é escroto por ser escroto, sabe? Que o The Office britânico é assim, né? Mas, deixa eu só voltar um ponto que você falou. É porque eu quero concordar com você.
no fato de que, cara, o Arquivo X... Vai chover. E aí eu vou pegar também Lost. Lost é uma série que eu acho que ela é quase um monstro da semana, porque ela trabalha algo semanal, né? Todo episódio é baseado em uma personagem, e essa personagem ali tá lidando com alguma coisa. Ela tem, de certa forma, um monstro. É diferente de Ruptura, que não tem o monstro da semana, mas eu acho que tem a mesma coisa de Arquivo X e a mesma coisa de Lost. Ela funciona melhor sendo lançada semanalmente. E pra mim maior prova disso é Dark. Porque Dark... Ela teria mais força, né? Morreu. Todo mundo começou a assistir Dark da segunda pra terceira. E acabou. E aí a terceira lançou, era a última já, né? E aí a terceira lançou e não se falou mais disso. Eu não assisti a Dark até hoje. Tá vendo? Mas aí você tem... Esse é um exemplo muito bom, porque teve uma temporada de The Boys, salvo engano a segunda, em que eles... Ou a terceira, que eles lançaram um formato. Eles lançaram 3 episódios, e aí foi episódio a episódio, e foi aquela questão das discussões nesse momento em rede social e no momento lá atrás de Lost em fóruns, que fazem a série viver mais tempo. Porque Ruptura, se ela tivesse saído com todos os mistérios e todas as questões, etc., e um gancho final, que eu imagino que vai ser um grande gancho final, como foi o da primeira temporada, ela teria durado 2 semanas. São 10 episódios, a gente tá falando de 2 meses e meio, né? E eu acho que, pô, quando você consome ela devagar, ela demora mais a passar também. Uma série que tá dentro da sua rotina. Eu não acho que na semana seguinte você esqueceu ela, que nem... Sabe, na semana seguinte, inclusive, quando bater na sexta-feira, do que deveria ser o 11º episódio, vou pensar, pô, hoje não tem Ruptura. Daqui a um tempo eu vou pensar, pô, nessa sexta aqui, ó, pô, faz 3 meses já que não tem Ruptura sexta-feira, que saudade. Isso, Ian, sim. E ainda mais numa coisa que o Ruptura, não sei se dá pra chegar nesse nível ainda, eu também não tô nas redes sociais, tirando as do Pergunta da Vez, siga-nos no TikTok e Instagram. E, mas é uma coisa que do tipo, cara, se você não tivesse terminado de assistir ao episódio de Game of Thrones nas 11 da noite do domingo e se arriscasse a entrar em qualquer rede social, você tomaria spoiler. Perfeito. Você não consegue fugir. Cara, o que é horrível, mas ao mesmo tempo mostra o tamanho do fenômeno. Não, total. Hoje em dia não é mais assim. Talvez por eu não estar trabalhando com isso, pode ser. Mas eu lembro que, cara, os filmes da Marvel funcionavam dessa forma, assim. Tu entra no YouTube, na quinta-feira que o filme é lançado, pô, tu toma spoiler de thumb, assim. É porque normalmente o embargo você via um pouco antes e terminava das críticas na terça-feira e estreava na quinta, se eu não me engano. Quando eu fui na cabine de Thor 2, talvez? Não, Thor 2? Eu não me lembro. O primeiro do Taika Waititi, faz tempo, 3, desculpa. 3. Ragnarok, divertidíssimo. Eu tinha um embargo assim, eu acho que eu assisti na semana anterior e você assinava um embargo até a terça da semana seguinte. Esse é um que eu lembro, não lembro dos outros. O Vingadores 3, 4 foi isso. Via terça, o filme saía na quinta. E tinha embargo até quinta? Até quinta. Mas era um filme maior, né, do que o Thor 3. Não, total. Não, um filme que os caras escreveram uma cartinha pro público. Você lembra disso? Os irmãos russos pediram, por favor, não deem spoilers. Não sei. Escreveram uma cartinha. E eu vou falar um negócio pra você. Na quarta-feira, eu recebi um gif do Tony Stark dando estalinho no dedo aí. Spoiler pra você. Lelê, você acredita? Spoiler. Mas eu já tinha visto. Mas quem que será que vazou isso? Cara, não sei. Eu sei quem foi o filho da que mandou no grupo. É porque aqui no Brasil eu imagino que eles não liberem, mas será que lá fora eles não liberam até Blu-ray pra galera? Não, agora certas não. pessoas? Agora não. Ah, você diz assim, pra enviar pro... Não, acho que não. Nesse caso, acho que não. Né? Até de porque... imprensa não, né? Cara, dublador tava recebendo só a boca. A cena só tinha a boca, o resto era tudo tampado. Então, poxa, nessa reflexão aqui sobre as séries, a gente viu que, poxa, tem pontos positivos e pontos negativos de sair de uma vez, de sair aos poucos. E tem séries que se engrandecem e
ou perdem força com isso, porque é muito, por exemplo, uma série como Sopranos, olha que legal você poder ver tudo de uma vez, a gente quer saber, etc. E outras que, na minha opinião, essas, especialmente essas com Monstro da Semana, etc., eu acho que elas acabam perdendo, pra mim, pelo menos, um pouquinho da força. Eu acho, cara, que... Diz aí, inclusive, você, qual é seu... Por favor. Sua forma favorita de consumir. Tem gente até que tem séries que saem por semana, tem gente que espera pra poder ver tudo de uma vez. Eu, particularmente, não entendo. Não entendo. Eu fico querendo assistir, fico querendo saber. Mas eu acho que essa forma de lançar pra se maratonar tudo de uma vez, não vou dizer que não vai acontecer mais, assim, mas tende a morrer nas grandes séries. Você pode ver a própria Netflix, me parece ter desistido disso já. O próprio Cobra Kai foi lançado em 3 partes. Stranger Things, se eu não me engano, saíram... Em 2, eu acho. Cara, 3 até, porque se eu não me engano, saíram tipo assim, os 6 primeiros episódios, aí saíram mais 2 episódios, aí depois saiu um filme de 2h30, tipo um negócio... E os 2 episódios que saíram depois já tinham 1h30, né? Então, tipo assim, galera que tá achando, nossa, que pena que vai sair a última temporada de Stranger Things, pô, eu chuto que tu vai ter aí umas 20 horas pra assistir a hora que sair essa porcaria, viu? Talvez. Pô, é muita coisa. Talvez, não sei dizer. Mas, Iau, é isso. E eu acho que é um jeito de tentar reter o público, né? Mas aí corre o risco, como a gente falou em outros exemplos, de você acabar perdendo o público no caminho. Pode acontecer. Com certeza, com certeza. Cara, é só também fazer o episódio valer a pena, né? Pelo amor de Deus, cara, não faz o seu episódio ser um filme da Marvel. A Marvel tá perdendo público. Por quê? Porque tá fazendo filme que é... Porque o filme tá no trailer. Você vê o trailer, filme... você sabe mas... já. Não, até tudo bem, porque tem tanto filme que é assim e tal, mas, pô, tem uns filmes da Marvel que parece um cabo USB, pô. Ele só liga uma coisa na outra, não serve pra nada sozinho. Ah, é aquilo que a gente falou, ele tá sempre preparando pro próximo e esse próximo nunca chega, né? Rodrigo Ial, depois desta grande reflexão, ou talvez nem tão grande assim, reflexão sobre a periodicidade das séries, de publicação das séries, de estreia das séries. Rodrigo Ial, qual a sua recomendação da semana, Rodrigo Ial? Cara, já que você falou que não viu até agora, eu fiquei até surpreso. E pra combinar, né, com esse cativeiro que eu tô nesse episódio, a minha luz acabou. Estourou a luz do nada. Estourou minha luz do nada, bicho. E não é uma lâmpada comum, vai dar trabalho repor, vou ter que resolver isso amanhã. Mas tinha que gravar hoje. Então a minha indicação é a série Dark, tá, da Netflix aí, 3 temporadas. Quero ver. De uma baita ficção científica, cara. É muito divertida e eu acredito que se ela tivesse sido lançada semanalmente, ela teria entrado assim pra cultura pop, como Lost, como Arquivo X. Não tô dizendo em qualidade não, mas tô dizendo nesse sentido de, pô, a galera querer conversar sobre, ir no bar e, nossa, o que vai acontecer? É isso. Massa. E o Rodrigo Ial, a minha recomendação da semana é Sakamoto Days. Anime que tá saindo aí na Netflix toda semana. Não sei quantos episódios terá a temporada, talvez 12. Tá saindo aí todo sábado. E é uma coisa assim, às vezes no sábado eu não consigo assistir ao anime, mas... eu não consigo assistir, né, ao Sakamoto Days, mas... eu estou assistindo todo domingo de manhã tomando café. Então é uma coisa que quando acabar esta temporada desta série, eu vou sentir falta exatamente como você falou, né? É uma coisa que eu vou falar, poxa, todo domingo de manhã eu tava vendo. Então, é uma história... só Fórmula 1, né, Guima? Minha Fórmula 1. Pode ser. Mas é que a Fórmula 1 tinha vez que era de madrugada, né? Mas eu nunca vi Fórmula 1 muito na vida. Também não. Mas é uma série, assim, um shonen aí, bacana. Tô me divertindo bastante, não sei, de certo modo desperta o que eu sentia quando eu descobri os animes que eu já falei aqui, tipo Dragon Ball quando era criança, sabe? Essas coisas. A gente precisa falar de anime, porque é muito... É muito vasto, tem série sobre tudo, assim. Então, então eu queria te convidar mais uma vez. Se você assistiu esse programa até agora, já que a gente terminou falando disso, você sabe qual é a rotina ensandecida de quem escreve mangás?
mangás, aquelas obras nas quais muitos dos animes que você... Dos anime, né? Porque em japonês você não precisa do plural. Então, anime pode ser um ou vários. Então, você sabe que essa série que você adora ver aí, essa animação japonesa que você adora ver, muito provavelmente, não todas, mas é baseada em um mangá. Você sabe qual é a rotina de alguém que faz mangá? Você entende das demografias? Você sabe como elas são produzidas e serializadas? A gente fez um programa muito legal sobre isso. Eu convido, tá aparecendo aqui no card, você a assistir em seguida. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva nesse canal, por favor, dá uma força pra gente continuar. E obrigado por ficar até agora com a gente. Até o próximo Pergunta da Vez.